filme Estômago começa a nascer no momento em que eu recebo, do Lusa Silvestre, alguns contos. Eram bons os contos, mas um deles me chamou muita atenção. Se chamava Presos pelo Estômago e contava a história de um cara que na cadeia, cozinhando para seus parceiros de cela, ganha poder. Sempre gostei muito de comida. Já fui um pouco mais magro, mas com o tempo a gente vai gostando de comida e provando este gosto através da experimentação, né? Então engordei, paciência. Sempre me interessou muito a comida como sendo essa coisa apaixonante e cultural e estratificada. Alguém que consegue ter ascensão social e consegue ganhar poder através da culinária, da gastronomia, em si já é um tema muito interessante. Imediatamente saquei que dali podia nascer um bom filme. Só que o conto era pequeno, era uma história pequena, insuficiente, portanto, para se fazer um longa-metragem. Chamei o Lusa e falei, vamos escrever um longa, mas para isso nós vamos ter que inventar todo um outro lado da história. E foi meio natural inventar o lado da história de antes do Nonato ir para a cadeia. Passamos por um processo de criação, principalmente na primeira versão do roteiro, muito profunda, a gente se enfronhou realmente no roteiro. Fizemos uma coisa que depois eu vim a descobrir que era raríssimo e muito difícil de fazer, que a gente conseguiu, de prima, fazer o roteiro em um mês. Inventamos uma coisa que fosse ao mesmo tempo feliniana e ao mesmo tempo bastante brasileira também. Isso também é uma das chaves do roteiro, é um roteiro com evidentes inspirações no realismo italiano, nessa coisa do Fellini também, da Cabiria, mas é uma coisa que tem muita cor do Brasil, né? O filme, por exemplo, tem muito palavrão, porque é a linguagem que se fala na cadeia. Ninguém pede por favor na cadeia. Sapato, porra, tua mãe não te deu educação não, caralho? E o palavrão, de certa maneira, está inserido nesse contexto, como também está inserido no contexto da cozinha. Muita gente não sabe, ou não percebe, ou não imagina, mas a cozinha é um ambiente extremamente crítico. Não é um ambiente em que as pessoas pedem por favor ou que as pessoas perdoem que o salmão passou do ponto, entendeu? Faz tu, hein? Stronzo. Nonato, pega a goiabada ali na geladeira. A ideia de misturar os momentos da história cronologicamente, de colocar a história no passado do protagonista e no presente dele, é uma das primeiras ideias do roteiro. Era uma coisa que desde o começo a gente sabia que era muito legal e que era uma coisa também, ao mesmo tempo, difícil de manobrar, porque não deixava de ser ambiciosa. Mas também foi uma preocupação que a gente teve direto no roteiro, em ter essas coisas que se encaixassem. É pra rolha não ressecar. Assim, quando você for sacar, ela sai inteirinha, entendeu? A maior parte dos filmes de comida são filmes adocicados, românticos, que não é o caso do Estômago. Então eu sentia a necessidade de um título mais radical, de um título mais visceral, que deixasse claro para o espectador que o que ele ia ver não era um filme adocicado, não era um filme de gastronomia, era um filme de poder, de sexo e culinária. O Marcos tem até algumas versões de tratamento que terminavam processos, assim. Então, depois de um papo que a gente teve específico, a gente chegou a uma versão 4 do roteiro. Mas, em realidade, o filme foi escrito do primeiro ao último dia. Tem 800 tratamentos, a gente nunca deixou de mexer. Eu acho que se a gente não tivesse filmado em 2006, naquelas 5 semanas, se a gente fosse filmar mês que vem, a gente estaria até agora mexendo no roteiro. O elenco do Estômago mistura atores praticamente do Brasil inteiro. O João Miguel é da Bahia e não poderia deixar de ser nordestino, e isso era uma característica importante do personagem. O Babu Santana, o Alexander Sil, que são cariocas, o Paulo Miklos, que é paulista, o Carlo Briani, que é italiano-paulista, vários atores de Curitiba, muitos dos personagens da cela são de Curitiba, o Zeca Senovics, que é o Zumiro, é de Curitiba, a Fabiola Nascimento é de Curitiba.
tem o Jean-Pierre, que é argentino. Então, a gente foi atrás das pessoas onde quer que elas estivessem. O João Miguel ele foi convidado para o papel, especialmente em função dos filmes que ele tinha feito anteriormente. Mas, sobretudo, foi num teste do João Miguel, com a Fabíola Nascimento, que eu percebi que o João Miguel poderia fazer um Nonato fora dos clichês, fora dos estereótipos, que era justamente aquilo que eu estava querendo. E nem enfiando a cueca, sabe? Assim, tipo assim, ele tava dormindo, ele tava meio... Seu Zumir, sou eu, seu Zumir. Tá bom, entra aqui. Ajeitando a porra da cueca. Seu Zumir! Sou eu, seu Zumir! Tá aprontando aí, porra? Não é que eu derrubei aqui as coisas, seu Zumir, sem querer. Vai pra dentro. Ainda acredito muito no homem e acho que vou acreditar sempre, porque é isso que me impulsiona a fazer arte, né? A possibilidade do encontro e a possibilidade também de você entrar em contato com as entranhas do personagem que você está fazendo, com os segredos, com os mistérios, né? A partir do seu corpo, da sua voz, do seu olhar. Tô acabando de fritar umas coxinhas aí, boa pra caralho, fresquinha. Vou trazer 2 pra senhora, viu? Fiz o primeiro teste, fiz o segundo, fiz o terceiro, fiz 3 testes. O que o Marcos me pedia, eu trazia pra ele, inclusive algumas novidades, assim, que eu tava querendo muito fazer o personagem, né? Você não faz, né? Olha, faz um dia. Faz um dia. Olha assim, ó. Fala com o dono, né? Pra ele servir aqui pra todo mundo. Olha, eu ia chover da amiga minha aqui pra comer esse negócio. Algumas pessoas que vivem isso, eles são muito duros, assim, muito secos. E às vezes a forma agressiva de atender você, de falar com você, o primeiro contato é sempre muito agressivo e você vê que é uma forma de proteção, assim. Verão de bosta. Tá frio de lá os penteios da buceta. Acredito que uma das chaves do Estômago é a longa preparação que nós tivemos para o filme. Além de vários meses de pré-produção, escolha de locações, pesquisas várias, nós tivemos um mês somente dedicados aos ensaios com os atores. Formiga é comida antiga, rapaz. Formiga é um negócio assim, o povo lá das Colômbias, o povo lá dos México, o povo lá da Amazônia, todo mundo come formiga. E os barão tudo, os brancos, os gringos, inglês, italiano, francês. Os bichos comem aquilo tudo lá. E aquilo ali, rapaz, comida de chique. Aquilo é bom pro zóio. Nem ele sabe o que significa, nem você, mas parece uma coisa tão transcendental que tudo bem. Tudo bem, é. Um beijo na boca. Não beijo ninguém na boca, sabe? Não pode? Não pode. Não pode porque que não é ético, sabe? Ética. Fizemos os ensaios num teatro, com muita improvisação e muito estudo de personagem, e no final desse período nós fomos para as próprias locações, de modo tal que inclusive a movimentação dos ensaios já fosse a verdadeira movimentação da cena. O ensaio é onde você experimenta para saber se o roteiro realmente funciona. É lindo ver os atores finalmente dando vida àquilo que você, numa página em branco, você escreveu. Você tem a possibilidade de desenvolver, né, a história a ser contada, né, no caso do Raimundo Nonato e tal,
com essa possibilidade que a gente está tendo dos ensaios, né? De clarear as linguagens, de clarear o jogo de câmera, de clarear o desenho, claro que guiado por Marcos Jorge, né? Mas você saber que essa coisa ela não é uma fórmula. O Estômago é claramente uma fábula. No entanto, desde o começo eu tive consciência de que para que o filme funcionasse, ele tinha que ser feito com extremo realismo. Me parecia muito importante que tudo aquilo que a gente contasse fosse muito verossímil. Eu tô aqui de consultor por conta de que eu cumpri 31 anos de cadeia, 31 anos e 10 meses, não pode querer roubar 10 meses meu. Então é o seguinte, eu tenho um conhecimento acerca de cadeia porque eu cumpri minha pena estudando, refletindo sobre tudo o que eu vi. O Mendes nos deu aquelas indicações de como efetivamente aquela história poderia acontecer dentro da cela. Tudo aquilo que a gente mostra no filme é possível. O modo como as pessoas retocam a comida, retemperam, como eles agem na cela, foi nos embasado pelo trabalho do Mendes. O Mendes nos dizia como que os atores deviam se mover, como devia ser o jogo de cartas. Foi muito importante a participação do Mendes nessa fase, tanto é que eu quis colocá-lo no filme, fazer uma pequena homenagem a ele, pedi que ele fizesse uma pequena ponta na cena do banquete e o Mendes faz um carcereiro. No começo ele não queria muito fazer o carcereiro, porque vocês imaginem, para alguém que passou 31 anos numa cadeia, né, fazer um carcereiro, mas eu o convenci. As cenas de cozinha do Estômago também têm um grande realismo. Não só as cozinhas são cozinhas reais, como também o comportamento das pessoas na cozinha, especialmente, obviamente, dos protagonistas, é um comportamento que teve uma consultoria de gente que vive em cozinha. Nós chamamos a chefe Geraldine Miralha para nos orientar, durante os ensaios, como os atores deviam agir, proceder pelas questões práticas da cozinha. O João Miguel fez estágio, passou um tempo no boteco, passou também por uma pequena escola de culinária para poder aprender os movimentos básicos. Claro que as situações mais de detalhe foram feitas por um dublê de mãos. O corte da cebola, o corte do alho, as coisas muito técnicas. Esse tipo de coisa nenhum ator consegue fazer porque exige anos de prática. Então nós usamos o dublê. Estômago ele foi um projeto, ele foi um filme bastante desafiador, porque nós tínhamos um recurso baixo, né, para o tamanho do filme. Esse recurso inicial ele veio de um prêmio do Ministério da Cultura brasileiro, um edital de baixo orçamento. E ele era um filme que parecia simples, mas ele era bastante complexo. Nós tentamos, no nosso plano de trabalho, manter o mais possível a ordem cronológica dos acontecimentos. Então, nós começamos filmando a chegada do Nonato no boteco, depois o Nonato vai para o restaurante, então nós filmamos no restaurante, e por último, o Nonato vai para o presídio e nós filmamos no presídio. Tentamos dar para os atores, especialmente para o João Miguel, naturalmente, um arco cronológico que o ajudasse a construir o percurso, né, mental, o percurso do desenvolvimento psicológico do Nonato. Estômago teve mais de 20 atores e mais de 500 figurantes. Nós temos grandes cenas de figuração no filme. Nós temos as cenas do Boteco do Zumiro, a gente tem as cenas do presídio. Nós temos também as cenas do mercado municipal, que foram muito complexas, que foram 2 noturnas grandes, onde em cada uma dessas noturnas nós tínhamos pelo menos 150 pessoas. Um dos grandes parceiros na concepção visual do filme foi o Toca Se Abre. Você pode chegar e decupar um filme todo previamente, mas eu creio que numa operação de filme independente, pequeno,
é muito importante que você assista as cenas junto e aí você vê o quanto que os atores também trazem para essas cenas e aí você, de uma certa forma, tentar aproveitar isso mais do que você vir com uma ideia pré-concebida. Eu queria um filme que tivesse uma câmera em função dos atores. Eu queria que a ação fosse centrada nos atores. E o Toca me deu essa mobilidade, essa câmera quase sempre no ombro, que respira junto com os atores e que dá espaço à ação e que testemunha a ação sem nunca interferir de maneira direta na ação. O Ele sempre quer casar comigo, não? Ô, menino. Rasgou? Vai. Tosse, bota pra fora. Vou pegar água. Meu Deus do céu. Toma. Bebe logo, criatura. Melhorou? Bebe. Tá melhor? Puta que pariu, o alho. O alho, porra. Queimou, caralho. Ah, fanculo, beculo, porra! O macarrão passou do ponto. Cortou. Sensacional. Até lacrimejar, gente. Pude fazer todas as cenas, todas, em ordem de roteiro, nunca em ordem de posição de câmera, nunca por decupagem. Isso foi sensacional e foi maravilhoso ver diretor e fotógrafo vendo os atores atuarem e criando os planos e descobrindo essa cena. A gente viria pra cá um pouquinho e a gente fica aqui, dentro. Eu acho que fotografar o filme é muito como se você fizesse um mapa de uma certa geografia simbólica do filme, entendeu? E nisso, eu acho que teve muito entrosamento do que o Marcos ia nos passando e de como esse mapa foi se estabelecendo, entendeu? Assim, eu não poderia dizer que isso é possível sem uma diretora de arte que no caso da Ju foi de uma felicidade total. Se eu for para dar um conceito estético para o filme, eu vou usar uma frase que o Toca usa, que ele chamou o nosso conceito de supra-real, ou seja, é uma realidade, só que embelezada, no sentido de que existem cores fortes que nós estamos utilizando, nós usamos muito o verde e o vermelho no filme. Isso já é um toque irreal, porque o verde e o vermelho estão presentes na nossa vida o tempo todo. Eu primeiro acompanhei a paleta de cores que dialoga com a fotografia e com os cenários do filme. E também dentro dessas cores eu vou montando a trajetória do estado psicológico dos personagens. Por exemplo, as roupas do Nonato começam apagadas, elas começam pálidas, tanto no primeiro bloco como no segundo. E vão criando cor até o momento final, onde ele termina numa cor quente, dramática, que é o vinho. O Giovanni e o Buju, eles vão escurecendo ao longo da história para passar uma ideia da morte deles. E a Íria, ela é o objeto de desejo. Filmar comida é muito complicado e é muito caro também. Cada uma das cenas de um ator comendo, ela é repetida inúmeras vezes e cada vez que ela é repetida, todos os pratos são trocados. Então a gente teve uma organização grande para que essa cozinha e essa comida que acompanhava os atores durante toda a nossa filmagem, todas as nossas locações, ela funcionasse. Bicho, que feijoada! O momento da feijoada, assim, foram 5 takes, 5 pratos diferentes, mais os 3 que eu comi depois que acabou. Acho que a feijoada, Cris,
A gente fez uma decupagem bem detalhada do roteiro, vendo cada prato, a necessidade de cada prato, comidas diferentes, comidas muito feias, que é para mim a parte mais difícil de eu conseguir queimar um arroz, de eu conseguir fazer uma carne com um aspecto desagradável e com um sabor agradável para os atores não sofrerem tanto. E desde essa decupagem a gente selecionou os pratos de maior dificuldade e fizemos os testes. Nós decidimos usar as cores vivas, né? O vermelho, o amarelo, o laranja, vivo, nas comidas. E nos fundos nós optamos por usar cores queimadas ou pastéis. E como existem com muita intensidade a cor vermelha, nas cenas em que a Ira está presente, percebemos que a cor que iria ter mais contraste com esse vermelho seria o verde. Então por isso que o verde ele faz parte de muitos dos nossos fundos. O bar do Zumiro, ele é verde, aqui é esverdeado, os corredores são verdes, então o filme está muito pontuado pela cor verde. Esse filme tem uma sorte, que as locações são muito boas. Realmente, elas não são difíceis, dá trabalho, entendeu? Mas não são difíceis. O bar do Zumiro, ele era um boteco que tinha um espaço cênico muito interessante, ele tinha o bar, a cozinha anexa e um espaço que nós poderíamos transformar em um quartinho do Nonato, mas não estava pronto. Nós mexemos nas posições dos objetos da cozinha, reformamos a parte social do bar, então trocamos todos os azulejos, construímos um quartinho para o Nonato. Dormiu bem, hein? É que ficou decente essa cozinha. Aqui, por exemplo, é uma cela, como todo mundo está vendo, e essa cela ela foi construída aqui dentro do próprio presídio, né? Não é uma cela real, nós pegamos um espaço que é o refeitório aqui do presídio e construímos uma cela que se adequasse à nossa história. E aqui, dessas paredes todas que vocês estão vendo aqui, a única parede que já existia era essa parede aqui. A do fundo foi construída, as laterais foram construídas, construímos uma parte em alvenaria, uma parte em madeira, para poder fazer com que as paredes fiquem imóveis. Por sorte, nós conseguimos pegar esse presídio num momento de transição, quando os presos estavam sendo levados para uma nova penitenciária no estado. E nós tivemos o espaço físico todo para a gente, para a filmagem. Então nós aproveitamos vários dos objetos de cena do filme que nós encontramos dentro desse espaço que nos foi deixado vazio. Sem dúvida nenhuma, o presídio foi o lugar mais complicado em que trabalhamos. Além de ser um ambiente insalubre, né, onde você não tem muito conforto, tem a história, o sofrimento das pessoas que durante mais de 100 anos viveram ali dentro e foram punidas. O que não deixa de ser interessante, porque a equipe experimentava a mesma sensação que deveria ser experimentada pelo Nonato, a sensação da claustrofobia. Aliás, claustrofobia é um dos conceitos chaves da encenação do estudo. Aquelas frutinhas vermelhas, tem até um gordura de animal, é de bicho mesmo. Tem até uns livros que tem cheiro de cachorro molhado. De fato, o Nonato, ele está sempre prisioneiro. Uma coisa voluntária no filme. Quando ele chega na cidade, ele vai dormir num quartinho que é menor do que a cela onde depois ele dorme na prisão. Mesmo na cozinha ou no quartinho onde ele dorme, são ambientes pequenos, fechados, quase sempre sem janelas. Então o filme tem um desenho claustrofóbico. E isso foi pensado pela direção de arte, pela direção, evidentemente, para que aumentasse a sensação de claustrofobia do espectador em relação à história do Nonato. Magrão? Ô, Lino, pode te mandar da zorra agora, velho. As formigas que andavam pelos atores, enfim, tem uma cena que elas andam, elas são todas formigas, tem as soldados e as operárias. As soldadas são muito violentas, então a gente separou as soldados dessas operárias e a gente usou mais as operárias, que elas não mordem. Foi feita uma máscara, uma máscara mortuária do João Miguel, em alginato, que é um material que tem uma resolução muito alta de detalhes. Se você fechasse a câmera em cima, você tinha os cravos dele. Foi feita uma cópia em silicone e foi aplicado pelo por pelo.
João Miguel tem muito pelo, impressionante, então ficou muito tempo para aplicar todos aqueles pelos. Tem algumas operárias que são responsáveis em salvar o formigueiro. E não é salvar a própria vida, então elas salvam o ovo. Então o que a gente fez? A gente colocou os ovos dentro do nariz. Você botou uma junto com o ovo. Ia lá. Porra, cheio de formiga no meu nariz. Porra. Acostuma. Se entrar na boca, você mastiga e engole. Uma das cenas mais difíceis de se filmar é a cena do traveling no banquete. O porco vem, acaba de ser colocado na mesa, a câmera vai até o final da mesa e quando ela volta, num plano sequência sem corte, esse porco já foi comido pelos prisioneiros. Para fazer essa cena, a gente não precisou de nenhum efeito especial. A gente simplesmente colocou muitas pessoas atrás da câmera, que à medida que a câmera se movia, entravam, trocavam os pratos, mexiam na mesa, trocaram, obviamente, o leitão. Então foi uma cena mecânica, mas com uma certa complexidade mecânica. Corta. Legal, foi boa. Deixa eu avisar essa. Nunca mais vou comer porco na minha vida. E tem que me dar porco disfarçado, porque se eu souber que é porco, eu não vou comer mais, maluco. Esse plano sequência foi feito com Steadicam e tem a sua complexidade não só em relação ao percurso da câmera, mas a dificuldade que a gente tem dos atores ficarem imóveis, da preparação dos atores, do movimento ser preciso. Foi um momento muito bom quando a gente finalmente, lá pelo 11º take, eu percebi que eu tinha a cena. Eu me lembro que o Toca Se Abra me deu um abraço e falou assim: a gente acaba de fazer uma cena antológica. Tomara, né? Prende a respiração. Quando a coisa é rápida, é assustadora e horrível, é fácil, por mais que o susto, a repulsa da pessoa não querer enxergar, nos ajudaria. E nesse caso não, nesse caso a gente teria uma cena lenta e cruel, e isso foi o grande complicador. Então a gente teria que ter uma qualidade muito grande, foram 4 estudos para poder chegar no resultado que foi feito o filme. Quando a gente foi pesquisar, a gente queria saber que cor seria a carne que aparentaria ali, né? Então, e ninguém sabia dizer que carne seria mais próxima, se a gente usasse como a gente fez realmente, uma carne de boi, uma carne de frango, que seria mais clara, ou de porco, enfim. E aí a gente realmente foi até um hospital e eu fui ver, tinha uma parte de uma barriga, uma ferida numa pessoa, para ver como que era. Estômago é um filme binacional, ele foi realizado através de uma parceria entre a Zencrane Filmes e a Indiana Production Company, e ele tornou-se binacional devido a um acordo de coprodução entre a Itália e o Brasil, que existe desde a década de 70, que não tinha ainda sido plenamente utilizado. Itália, pode ver, Itália, tá vendo? É exatamente o país daquele fila da puta do Paulo Rossi que fudeu com a gente em 82. Como se deu o trabalho de coprodução? Nós decidimos desde o início, quando nós começamos a estudar aquilo que seria a produção do filme, que a pré-produção e a produção seriam feitas, seriam realizadas no Brasil, e que a finalização do filme seria a parte italiana. Claro que essa finalização ter acontecido no exterior colocou alguns problemas práticos, porque nós tínhamos um filme filmado no Brasil, o montador estava em Lisboa, a finalização acontecia em 2 cidades diferentes, Milão e Roma. Então tivemos alguns percalços aqui que a produção teve que trabalhar com essas distâncias. Mas
Mas no final acabou dando tudo certo, acho que o filme ficou muito coeso, muito coerente. La colonna sonora del film Stomago di Marcos Giorgi ha sicuramente una particolarità, quella che è la mia prima colonna sonora realizzata a distanza, nel senso che io l'ho realizzata, progettata nell'arco di qualche mese a Milano, nel frattempo il regista Marcos con il montatore montavano e stavano, diciamo, preparando il film in Brasile. E de vez em quando a gente mandava cenas pela internet para o Giovanni. O Giovanni compunha a trilha daquela cena e no MIDI, ou às vezes tocando algum instrumento e muitas vezes complementando com partes eletrônicas, o Giovanni devolvia a trilha para mim. Mais tarde, já na Itália, fazendo a finalização do filme, eu pude participar da gravação da trilha, que depois, evidentemente, ela foi toda gravada com instrumentos verdadeiros, e, sobretudo, participar da mixagem da trilha. La clica così o quello più alto? Più alto? Specialmente adesso al rientro. Sì, no? Sentiamola dall'inizio, perché potremmo alzarla tutta di 1 dB. Qui sai che forse un pelo di riverbero anche sulla clica si potrebbe mettere. O que eu acho muito relevante no Estômago é que ele é um filme que tem vários níveis de leitura. Você pode ver o Estômago simplesmente como uma diversão, como um filme gostoso de ver, que te interessa, pelo seu suspense você quer muito saber como ele vai acabar, e ter 2 horas de diversão. Mas você pode também ver na história do Estômago a metáfora de uma coisa maior. Você pode ver o Estômago como uma crítica à sociedade, como uma crítica ao nosso sistema social. Isso fica muito evidente, especialmente com o final do filme, onde um final um pouco imoral, digamos assim, a ascensão social é propiciada pelo fato do nosso protagonista ter perdido totalmente a ética que ele parecia ter quando começa a história. Estômago, não por acaso, é um filme que começa na boca do protagonista, começa na boca do Nonato falando e acaba em seu traseiro. Estômago é uma descida pelo sistema digestivo, pelo sistema corruptor da sociedade. Oh my God, Gorgonzola, I hate you! Ficou ótimo. Muito bom. Por favor, não deixa mais eu Agora não era pra você tomar água. favor. Não tinha sido combinado que você não tomasse água. Era pra tomar. Você falou que Você podia falou que tomar. podia tomar. Você acabou de falar Falei que que Tipo assim, não posso tomar água? podia. Pode. Não podia. Tinha que ser visceral sem tomar água. Eu não falei isso pra você. Não foi. Foi, falei que era feliniano, que tinha que ter pedaço de gorgonzola. Claro que falei, vocês confundiram totalmente. Pega esse pedacinho, engole direto, abre essa goela e bota pra dentro, pra você mastigar. E pronto, a gente vai pra comer.